O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, presta hoje, às 14h, em Brasília, um novo depoimento à Polícia Federal. Depois de firmar acordo de delação premiada com a PF, ele será ouvido no inquérito que apura uma tentativa de golpe nas eleições de 2022. A Polícia Federal quer saber se Mauro Cid tem mais detalhes das reuniões marcadas para discutir minutas que poderiam reverter o resultado das urnas. O novo depoimento ganhou força após a Polícia Federal ouvir os ex-comandantes do Exército, Freire Gomes, e também da Aeronáutica, Batista Júnior. E de acordo com o advogado de Mauro Cid, ele vai falar. Ele vai falar tudo que sabe sem titubear. Mas vai. Diz que vai. Porque não... Sabe quem sabe essa resposta? A resposta a essa pergunta é o João Pedro Melo. Que tá aqui direto. Ele vai ou não vai falar, o João Pedro? Bom dia. Essa é a pergunta, viu, Carlinha? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá nos acompanhando. A pergunta que, por enquanto, a gente ainda não tem a resposta, né? A pergunta tá feita, mas a resposta a gente não tem. Olha só, nessa segunda-feira, então, às 14h, tá marcado um novo depoimento de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E esse depoimento, ele é consequência, segundo a gente conversou com algumas fontes da PF, dos depoimentos de Freire Gomes e de outros 20 que ocorreram ao longo das últimas semanas. Depoimentos esses que apuram supostamente um golpe de Estado que seria praticado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e também por aliados dele. Essa oitiva de hoje, né, esse depoimento, é parte do acordo de colaboração premiada de Cid com a Polícia Federal e tem a ideia de esclarecer lacunas e tirar dúvidas sobre pontos específicos dos depoimentos das últimas semanas. O advogado de Mauro Cid, o criminalista César Bittencourt, disse que ele está tranquilo e que vai responder a todos os questionamentos, ou seja, vai falar mesmo. Anteriormente, também, depoimento na Polícia Federal, o ex-comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Júnior, confirmou que ocorreram reuniões para tratar de termos de uma minuta para um golpe de Estado. O tema foi corroborado pelo ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, que em determinado momento disse que não denunciou esse esquema para ver até onde a possível atitude golpista iria. O fato é que se Cid não responder a essas questões feitas pelos policiais, pode ser preso novamente de forma preventiva. E aliados dele dizem o seguinte, que Cid não pode dar causa para um novo pedido de prisão. Então, portanto, ele deve mesmo responder todas as perguntas dos investigadores. Em outro ponto, Cid já contou aos investigadores que Bolsonaro queria pressionar as Forças Armadas para saber se eles estavam achando que essa eventual questão do golpe de Estado poderia ir à frente. O tenente-coronel tem dito aos defensores que trechos do depoimento dele foram encaixados em narrativas e que os investigadores queriam compor a tentativa de golpe. E isso ele não concorda. Isso foi o que ele falou para os defensores. Ele chegou a dizer que não é traidor e que não disse que o presidente tomou ou tramou um golpe e que havia propostas sobre o que fazer caso se comprovasse a fraude eleitoral. Obviamente isso não foi comprovado e, portanto, nada foi feito. Então esse é o ponto. Cid disse que parte do depoimento dele está sendo encaixado em uma série de narrativas e ele quer também esclarecer essa questão no depoimento de hoje. Lembrando, está marcado para as 14h, área central de Brasília, na sede da Polícia Federal. Ô João Pedro, eu fiz um questionamento aqui sobre será que ele vai falar mesmo? Porque o Mauro Cid parece estar escolhendo o que ele conta e o que não conta. Ele poderia ter contado sobre a reunião golpista que foi gravada, mas a polícia teve que encontrar esse negócio no celular dele. Ele não contou nada. Ele poderia ter contado sobre as reuniões com os chefes das Forças Armadas, inclusive uma reunião em que as tropas foram colocadas à disposição de Jair Bolsonaro, e não contou nada. A possibilidade e as regras da delação premiada são muito claras. O cara tem que contar tudo o que ele sabe. Tudo. Deveria. Senão não tem delação premiada, não tem prêmio. A perda desses privilégios de uma delação premiada está no horizonte de Mauro Cid? Olha, não tá, viu, Megali? Um detalhe interessante também que a gente precisa falar, eu pessoalmente conversei com o César Bittencourt na semana passada, que é o advogado de Mauro Cid, e ele me disse o seguinte, que Mauro Cid, pela questão já ter muito tempo e por ele estar passando por várias situações, ele eventualmente pode esquecer de alguma coisa. Então, ele próprio, né, ele advogado, César Bittencourt, quer que a Polícia Federal faça as perguntas, porque aí sim Cid vai falar, porque muitas das coisas Cid não lembrava, inclusive ele citou esse exemplo desse
vídeo, que Cid não lembrava que tinha esse vídeo no computador e que, portanto, por isso não citou essa questão na delação premiada. Então, esse é o ponto, né? O advogado quer que sejam feitas as perguntas para que Cid vá falando a respeito de cada uma das questões, porque, na palavra do advogado, Cid não lembra de tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos. Tá bom. Haja fosfosol, né? Para uma memória que anda tão esquecida assim. Mauro Cid virou um personagem fascinante para mim, não sei para vocês. Olha o caminho que esse cara tinha, olha o horizonte que ele tinha à sua frente. Primeiro colocado na AMAN, muito jovem, né, decolando numa velocidade surpreendente para se tornar general de 4 estrelas, possivelmente chefe do exército, né? Certamente o topo da montanha estava lá reservado para ele. Mas aí no meio do caminho, Mauro Cid decide se tornar despachante de malandro. Ladrão de joia, contrabandista de relógio, falsificador de cartão de vacinação de criança de 7 anos de idade. Cara, a vida realmente é feita de escolhas, né? Tava tudo ali. Caminho pavimentado, né? Tijolos dourados. Ele, não, deixa eu pegar esse caminho aqui por meio dessa floresta escura, esquisita. E olha onde é que ele tá agora. Tornozeleira eletrônica, delação premiada, dedo duro, caguetão. Uma figura patética, desprezível, né? Criminosa. Escolhas, né? De cada um. Essas foram as de Mauro Cid. Foi o pai do Mauro Cid que apareceu naquela imagem? Foi, né? Foi. Naquela imagem para tentar Mauro vender. César Lorena Cid. Tem essa, fotografando lá aquele objeto bonito que eles iam vender, aparecendo no... E ele aparece no reflexo do vidro. Aparece no reflexo do vidro. Essa é a elite intelectual do Exército Brasileiro. Que coisa, não? Pior do que a memória do Mauro Cid, viu, João Pedro Melo? Só a do Anderson Torres, que esqueceu o celular nos Estados Unidos. Oh, meu Deus. Galera esquecida. Perdi. Valeu, JP. Que memória. Valeu, pessoal. Valeu, bom trabalho. Boa semana, bom